Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades neste canal. Galera, hoje vamos falar do carro fora de série nacional. De um modelo específico. Puma. O Puminha. Ele nasceu na década de 60, a primeira versão, idealizada por Rino Malzoni, foi um carro de corrida como o que está aparecendo na tela de vocês. Eles fizeram um carro para competir com os carros nacional da época, como os carros da própria Chevrolet, que já tinha aqui na época, os carros da Fiat, não é Fiat, é Fenemé, acho que é, Alfa Romeo e Willys. Eu esqueci de anotar a ordem dos carros, as marcas que tinha antigamente, mas eu sei que a Willys ainda tinha Willys no Brasil, que é uma marca de outro país que se estabeleceu no Brasil. Tinha Fenemé, se eu não me engano, que é conhecida por caminhão, mas tinha um carrinho de corrida. Aí fizeram o Puma, que na época era Vemag Malzoni. Ele era um carro, primeiro deles era até de chapa, mas ele era uma DKV disfarçada de um carro esportivo. Ele usava a base e a mecânica deixa eu pensar num carro da Vemag, de um Belcar, de um Fissore, um carro desse tipo. E tipo, tudo que esse carro tinha de mecânica era Vemag. Tanto que esse modelo, exclusivamente não. Esse modelo era feito de chapa exclusivamente. Porém, gente, eu vou dar um cortinho no vídeo só pra... Bom, ele tinha um motor de 3 cilindros, tração dianteira, imaginando que ele era por baixo uma DKV, ele era tração dianteira. Assim, eu não acho que ele era tão bom assim pra corrida, vendo que os concorrentes eram tração traseira. Tipo, esse Malzoni aqui de corrida e os que saíram pra rua com a mecânica Vemag era motor dianteiro. Tanto dá pra ver que ele tem essa gradinha aqui, que era justamente para levar o ar até o radiador, que poderia ficar ou aqui atrás do motor, ou na frente do motor, como queiram, como atrás dessa gradinha. Os radiadores, ou melhor, o radiador, que eu acho que DKV tem um radiador só. Não é que nem os carros modernos tem 3 radiadores. Só cumpria a função bem, né? Aí botam 3. Bom,
Eu não sei falar da suspensão dele, do resto todo, que eu não conheço tão a fundo assim uma DKV. Bom, mas aí fizeram os de corrida pra pista, aí viram que o carrinho era bom e lançaram pra rua também. Eu vou ter que mudar. Bom, galera, a versão, se eu não me engano, de rua era o GT Malzone, se eu não me engano. Bom, agora vamos mudar a foto e eu vou ler mais um pedacinho ali do. Desculpa. Gente, agora falando da empresa que fazia esse carrinho. Em 1965, ela muda de nome para Puma Veículos. Se eu não me engano, o nome completo era Puma Veículos SA. Ou se mudou, acho que mudou depois, mais na frente, pro SA. Bom, no ano seguinte, eu tenho que, em 1966, lançaram o Puma GT pra rua. Tipo, talvez com um pouco menos de potência, com alguma alteração estética ou até funcional mesmo pra, tipo, ser um carro domável na rua. Se bem que acho que nem precisava muito, que era uma DKV praticamente. E DKV já era carro de rua, né? Em 67, a Volkswagen assume ou suprime a, a Vemag do Brasil. Tô de perna pra cima aqui. Isso aí, Ainda faltam 3 minutos. tipo, meio que ia comprometer de uma certa forma a produção da Puma. Porque, lembrando que o Puminha era com motorzinho de DKV. Bom, quando foi tirado, descontinuado as DKV, de fato, a Puma levou um baque, mas um diretor lá, uma pessoa lá que entendia lá de dentro da Puma, pensou o quê? Pro ano seguinte, vamos lançar o Puma com o motor do Fusca. Motor e chassis de Fusquinha ou de Brasília. Aí lançaram o Puma Volkswagen, que é tipo esse carro aqui. Eu vou até mudar a foto para isso aqui não ficar parecendo um podcast, né? Em 67, em 68 vinha o Puma 1.5, Puma GT 1.5, que tirava a mecânica DKV e ia para a mecânica do Fusca. Opa. Gente, é que não tem muita foto de Puma na internet.
Então, assim, tipo, começava a ser com o motorzinho do Fusca. O Puminha com motorzinho de Fusca. Esse foi tipo o início ali na... Não tô conseguindo mudar muito as fotos, galera. Aí 68, se eu não me engano, lançaram o Puma GTE. Aí eu tô procurando aqui em 70. Na década de 70, ali no início da década de 70, ou melhor, no ano 70, lançaram Não tá atendendo. o Puma GTE, visando que a exportação. Ele já tinha um novo motor mais forte um pouco, que era o motor 1.6, acho que é o maior motor da Volkswagen original. Claro que hoje em dia tem outros, na época, né? 1.6. Aí. Bom, galera, também foi lançada a versão Spider conversível. Não achei nenhuma foto de um Puma conversível, mas ele existiu. Inclusive, há bastante tempo atrás, eu me lembro que eu era bem pequeno, e aqui na cidade onde eu moro, tinha uma pessoa que trabalhava num posto de gasolina que tinha um vermelho. E eu achava que era um Fusquinha moderno, só que na verdade era o Puma. De vez em quando eu passava ali, era tudo posto com meus pais ali, ficava olhando o Fusquinha moderno, que na verdade era um Puma e quase da mesma época do Fusca. Bom, só uma curiosidade sobre mim, tá? Bom, galera, depois, depois foi lançado com a mecânica da Brasília os Puma GTS e GTI. Bom, mas o GTI, eu acredito que era só nomenclatura, mas eu acho, assim, ninguém falou o que mudava no motor dele. Mas eu acho que ele era carburado. Até porque é um carro da década de 70. Não faz nem sentido ele ser diferente do que carburado. Bom, galera, mais ou menos em 71 era apresentado o Puma GTO. Só que a GM reclamou porque fora do Brasil, GTO é usado pela uma tal de divisão Pontiac. Aí foi lançado o Puma GTB. Esse é motor dianteiro, igual os primeiros, porém com a tração traseira. Por baixo, vamos dizer assim, ele tem um chassi próprio, se eu não me engano. Porém, a mecânica dele... A mecânica dele é de um Opala. No caso, ele tem suspensão, freio, caixa, diferencial e motor de um Opala. Porém,
com chegando. Olha que bonito, disseram. Até a frente, lembra do Opala? É tipo um Opala de fibra. Pra quem não sabe, eu falei que o primeiro era de chapa. Depois começaram a fazer eles em fibra. Com laminação. Começou de tecido, depois foi para laminação. Aí começou os carrinhos de fibra, né? Bom, galera, na década de 80 ali, começou a Puma passar por algumas dificuldades. Passar. E aí. E aí começaram. Tipo, eles pediram. Tentaram pedir empréstimo pro governo. Pediram um empréstimo ali pro. Só que o Ministério da Fazenda engavetou. Nem votou. Aí tentaram pedir fora, o Banco do Brasil engavetou. Tipo, a indústria de veículos nacional para carro é assim, o governo meio dá uma desanimada, prefere apoiar as montadoras de fora do que o veículo nacional. Tem uma empresa aí nacional que faz umas caminhonetinhas, mas é mais utilitário, né? Bom, aí então, assim, pediram concordata, declararam falência e uma empresa de Curitiba assumiu. Uma empresa de Curitiba assumiu a Puma. Aí conseguiram lançar uns carros ainda Puminha. Tipo, quem queria um Puma quando chegou nessa outra empresa, cedia a mecânica, no caso o chassi completo, e o motor que era tudo revisado, ia desencarroçar, virar uma encarroçadora. No caso, botão. Isso aqui tudo de cima de um novo chassi. Até que eles conseguiram pagar a Chevrolet e a Volkswagen, que a Puma estava devendo. Depois ela mudou de direção de novo e aí foi pro saco. Eu até penso, eu acho que em questão de carro, de carro de passeio, carro esportivo, o Brasil só não tem um carro de passeio genuíno nacional ou um carro esportivo totalmente nacional hoje em dia,
porque o governo não apoia. Apoia as empresas de fora e não apoia o que é nosso. E assim foram as fábricas de carro nacional. As únicas. Uma que faz réplica de carro esportivo e outra que faz uns utilitários aí, estão se mantendo de pé porque o nicho delas, uma é fazer réplica, acho que não sei se, acho que ela não é capital aberto totalmente, que é foi até fundado por funcionários da Puma, foi uma que replica os Porsche, que eu esqueci o nome, a Tuscar e a Agrale. E a Agrale é para fazer maquinário. E tem duas caminhonetes ali, uns jipinhos, mas é utilitário. Então acho que é isso, todo o vídeo de hoje. Falamos só dos carros de passeio, carro esportivo da Puma. Se gostaram, deixe um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fui!